Faculdade Fortium, primeiro semestre de Psicologia, o professor André Aleixo, a matéria é Neuroanatomia, trabalho sobre doença de Parkinson. Integrantes do grupo eu, Cantarelli, que vos fala aqui, nosso colega Rafael, que vai aparecer agora, nossa querida amiga Jaqueline, correto, beleza? Nossa amiga linda também, a Fernanda, e a nossa querida amiga também, a Kênia. Esses são os integrantes do grupo sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson foi sabida à humanidade desde épocas antigas, referida no sistema médico indiano, antigo de Ayurveda, sob o nome de Kampavata, onde Kampa significa o tremor em sânscrito. A medida ocidental pelo médico Galen como de a paralisia, agitação. Em 1817, o Dr. James Parkinson fez um ensaio detalhado sobre a doença paralisia agitante. A vida de James Parkinson foi tediosa. Nascido em 1755, numa família de classe média alta em Londres, onde se formou médico. Ele foi o primeiro a identificar a apendicite. Em 11 de abril de 1817, escreveu um artigo intitulado An Answer on the Shaking Palsy, algo como um ensaio sobre a paralisia agitante. 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson, mas somente depois de 5 décadas após a sua morte, quando o neurologista francês Jean-Martin Charcot resolveu pesquisar a paralisia agitante e renomeou para a doença de Parkinson, conhecida até hoje, em sua homenagem. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, crônica, progressiva do sistema nervoso central. É causada pela diminuição de produção de dopamina, que é um neurotransmissor, particularmente numa região encefálica chamada substância negra, como a gente pode ver aí no slide, correto? A dopamina ajuda na realização de movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, graças à presença dessa substância, nossos cérebros não precisamos pensar em cada movimento que os músculos realizam. Essa falta de dopamina causa problemas no controle motor do indivíduo. Veremos esses sintomas e características adiante, correto? Então, etiologia. Com o envelhecimento é normal que todas as pessoas sofram a perda de células nervosas, produtoras de dopamina, mas algumas acabam perdendo as células em maior quantidade e de forma acelerada, manifestando os sintomas da doença. Geralmente, pessoas com mais de 60 anos são mais suscetíveis a essas doenças. Não se sabe exatamente quais os motivos levam à degeneração de células nervosas. Acredito que um fator envolvido no desenvolvimento das doenças. Esses fatores podem ser genéticos, a questão do DNA, como a gente está vendo aí, pode ser hereditário, mas também pode ser relacionado com fatores ambientais. Ou seja, os fatores ambientais, se refere, por exemplo, à contaminação com agentes tóxicos ou agrotóxicos, como agrotóxicos e outros resíduos químicos. Como vocês podem ver no slide aí, o rapaz fazendo produtos químicos, correto? Patologia. O conjunto de sinais de sistemas neurológicos da doença chamada de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. Doenças diferentes e causas diversas podem produzir síndrome parkinsoniana. Entretanto, a principal causa desse síndrome é a própria doença de Parkinson. Ocorre na degeneração das células situadas numa região chamada substância negra. Sintomas. Os sintomas nós temos tremores involuntários em situação de repouso. Mãos, dedos em repouso ficam tremendo. Rigidez muscular, passos mais curtos, dor no pescoço, dor nas costas, lentidão de movimentos, perda de expressão facial. É a face de máscara falada. Depressão, dores musculares constantes, constipação, tontura ou síncope associadas a alterações autonômicas, queda de pressão. 15 a 50% dos pacientes de Parkinson possuem tronco inclinado para frente, problemas para dormir. A pessoa soca, chuta, imagina que está caindo quando está dormindo. Dificuldade olfativa, hiposnia. Verifica-se que se não é trato de rinite e sinusite. Lembrando que 5% das casos ocorrem em pessoas com menos de 40 anos. Então, fisiopatologia. Fisiopatologia da doença de Parkinson, então, é a morte dos neurônios dopaminérgicos como resultado das mudanças na atividade biológica do cérebro.
Existem vários mecanismos propostos para a morte neuronal causada pela doença, mas não são completamente compreendidos. 5 desses principais incluem agregação de proteínas dos corpos de Levy, beleza? Como interrupção da autofagia, acontece quando as células englobam as degradam possuindo seus próprios citoplasmas. Alteração do metabolismo celular, função mitocondrial, beleza? Nós também temos a neuroinflamação e também nós temos a barreira hematoencefálica, resultando no vazamento vascular cerebral. Outros importantes circuitos que envolvem os gânglios de base e que estão, portanto, dependentes da dopamina são afetados na doença de Parkinson. São os circuitos oculomotor, associativo, límbico e órbito frontal, responsáveis por variadas funções, como atenção, aprendizagem, memórias e emoções. Curiosamente, todas essas funções são afetadas, manifestando como sintomas não motores de disfunção de fala. Funções autônomas, problemas a nível de memória e raciocínio, podendo chegar à demência em alguns casos. Bom, pessoal, agora essa foi a minha parte. E agora eu vou passar para o nosso colega Rafael, que vai falar sobre o tratamento e como a psicologia ajuda. A doença de Parkinson é tratável e geralmente seus sinais e sintomas respondem de forma satisfatória às medicações existentes. Esses medicamentos, entretanto, são sintomáticos, ou seja, eles repõem parcialmente a dopamina que está faltando. Desse modo, melhoram os sintomas da doença. Devem, portanto, ser usados por toda a vida da pessoa que apresenta tal enfermidade, ou até que surjam tratamentos mais eficazes. Ainda não existem drogas disponíveis comercialmente que possam curar ou evitar de forma efetiva a progressão da degeneração de células nervosas que causam a doença. Há diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis, que devem ser usados em combinações adequadas para cada paciente e fase de evolução da doença, garantindo assim melhor qualidade de vida e independência ao enfermo. Também existem técnicas cirúrgicas para atenuar alguns dos sintomas da doença de Parkinson, que devem ser indicadas caso a caso, quando os medicamentos falharem em controlar tais sintomas. Tratamento adjuvante com fisioterapia e fonoaudiologia é muito recomendado. O objetivo do tratamento, incluindo medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, é reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, permitindo que o paciente tenha uma vida independente com qualidade por muitos anos. E como a psicologia pode auxiliar dentro do processo patológico em discussão? Muitos idosos sofrem de doenças neurodegenerativas. A doença de Parkinson tem atingido pessoas na terceira idade e faz com que ocorra uma mudança na vida do indivíduo, tanto física quanto psicologicamente. Ao falar dessas doenças, muitos desconhecem quais são seus sintomas, tendo em vista que eles são comuns a outras doenças degenerativas da idade. Diante disso, a intervenção do acompanhamento psicológico não só melhora a condição do portador da doença, como também favorece os cuidadores. O papel do psicólogo no acompanhamento de pessoas com doença de Parkinson é de grande eficácia, garantindo um controle no uso da medicação, conscientizando e promovendo melhoria no cotidiano do paciente e da família. E isso principalmente com o auxílio de profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfermeiros e outros, para que juntos possam proporcionar uma melhora significativa na vida do paciente.